Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do programa Resenha. Hoje nós vamos debater o sentido da espiritualidade. Até onde ele pode ajudar na saúde do corpo. Várias instituições no Brasil e no mundo vêm se dedicando a estudar até que ponto a saúde do indivíduo é influenciada literalmente pelo seu estado de espírito. Para conversar sobre esse tema estão aqui comigo o psicólogo Gilberto Costa e o ministro de Cura Anderson Marques. Também conosco a jornalista e coordenadora do portal MA10, Bárbara Ellen, que anda por aqui agora, vocês já conhecem, né? Bom dia, pessoal. Toda semana aqui. Pois é, toda semana agora, Bárbara. Eu gosto de conversar pouco, né, Cris? Então tem que vir pro Resenha. Exatamente. Então eu tô botando essa moça para ela ficar conversando na redação, ela vem conversar agora aqui no estúdio com a gente. É verdade. Mas é um prazer ter a nossa colega aqui com a gente, para um tema tão bacana que nem esse, e né? muito importante, porque né? impacta, né, nosso dia a dia, nossa vida e nosso bem-estar. Bom, gente, bem-vindos ao programa Resenha. Eu queria falar de antemão que todos nós, seres humanos, né, a gente não escapa de uma experiência espiritual em que toda essa nossa espiritualidade, em algum momento da vida, ela vai ser testada, né? Que são as nossas capacidades, né, de lidar com determinadas emoções, com determinadas situações e muitas vezes situações adversas. E que bom que a ciência começa a dialogar com a religião, né? Mas eu penso assim que quando a gente fala em espiritualidade, esse termo ele vai para além da religião, não é isso? Sim. Então eu queria que cada um de vocês pudesse falar um pouquinho aí dentro do seu conhecimento a respeito dessa palavra, espiritualidade, o que ela significa? Bom, em primeiro lugar, bom dia para você que está assistindo a gente aí em casa, é um prazer estar aqui. E espiritualidade para a gente é uma conexão com Deus. E nós entendemos que o ser humano ele foi desenhado para ter essa conexão com Deus, essa conexão que faz com que você tenha um outro ânimo para a vida, faz com que você tenha um enfrentamento à vida de uma forma muito mais leve, de uma forma muito mais proativa e resolutiva também. E nós acreditamos 100% que ciência e religião, né, espiritualidade andam de mãos dadas, né? A Bíblia vai dizer que todo dom divino, todo conhecimento vem de Deus. Então a ciência é uma dádiva de Deus, a gente entende isso, é um presente. Todo tratamento médico é um presente para nós, seres humanos, né, para abençoar as nossas vidas. Bom, em algum momento da história isso esteve muito separado, sim, né? Sim. E que bom que esse diálogo começa a acontecer, a gente ganha com isso, sim. Né? Bom dia a todos, acho muito legal, nós temos um debate que vem trazer um pouquinho a visão, né, de como que é a espiritualidade, o que é a espiritualidade, o que é a religiosidade. Eu acho que é um tema muito pertinente para estar sendo discutido, principalmente agora no que a gente está vivendo. E você tem muita razão, assim. Ainda na década de 80, 90, os principais estudos em psicologia experimental não levavam tão em consideração critérios voltados às crenças e à fé dos indivíduos, né? Albert Ellis, que até 1997 começou a incluir nos estudos dele critérios de motivação. Ele acreditava que os indivíduos eles tinham ali um propósito de vida, algo que podia motivá-los, e começaram a estudar sobre conceitos em relação ao que seria a religião como instituição, que é essa instituição social, o que seria a religiosidade e o que seria a espiritualidade. Para a psicologia, assim como para os estudos sociais, eu não incluo só os psicólogos, tem antropólogos, sociólogos, que eles trazem que a espiritualidade ela tem uma diferença com a religiosidade, mas as duas se compõem, né? Existem indivíduos que têm a espiritualidade que não são necessariamente religiosos, né? Então, a espiritualidade ela vai muito de encontro ao que o nosso amigo está falando. Assim. A religiosidade ela é um propósito de vida. Ela tem ali indicações, critérios que você adquire ao longo da sua experiência que vão te motivando, que dão sentido para o que nós conseguimos entender como sendo vida. E a religião, ela traz isso para tentar incrementar, para dar ali uma cor para esse sentido de religiosidade, sentido de espiritualidade. Então, hoje, principalmente nas principais terapias alternativas que utilizamos na psicologia e em outros segmentos, ao início do uso dessa espiritualidade, a gente já considera muito intervenções que possam, de uma certa maneira, incluir dentro dos principais achados da psicologia a religiosidade e a espiritualidade. Inclusive na USP já tem a ANPEP que propõe estudos experimentais para entender como que são esses conceitos dentro da sociedade. É um avanço enorme, eu fico muito... Porque como eu sou pesquisador em saúde coletiva,
Não tem como. A gente, quando começa a falar de sociedade, cultura, território, coletivo, pessoas, indivíduos, a gente está falando de subjetividade. A gente está falando de formas do indivíduo de ver a vida. Então, o paciente, ou o usuário, ou a pessoa, ele leva para o profissional a espiritualidade dele. Então, não tem como a ciência avançar e entender aspectos da religião, aspectos da religiosidade e da espiritualidade sem considerar todos esses aspectos. E ele é um ser individual, né? Então essas características todas elas têm que estar sendo levadas em consideração, né? Muito bem alinhadas, né? E a gente está vivendo um momento muito peculiar, que é inclusive a minha próxima pergunta para vocês. A gente está vivendo um momento de pandemia e que as pessoas estão ficando doentes, né? Não só a Covid-19, mas outros tipos de doenças também estão surgindo, estão aparecendo cada vez mais pessoas doentes. A gente vê pessoas que estão morrendo, não é por causa da Covid, é por outras doenças. E eu fico me perguntando como a espiritualidade pode ajudar a gente a lidar com esse momento único e tão peculiar que a gente está vivendo, para que a nossa saúde realmente esteja bem e tranquila. A espiritualidade, como é que a espiritualidade pode fazer essa ajuda das pessoas? Aí eu queria que os dois também respondessem, que acaba que cada um é uma visão, né? A pessoa que tem a sua espiritualidade desenvolvida, a pessoa que tem esse estilo de vida, naturalmente ela vai ter uma coisa que é essencial para o enfrentamento de qualquer tipo de crise, seja de saúde, financeira, em qualquer área, que é uma visão positiva de futuro. Então, Viktor Frankl, ele foi um médico que ele fez um estudo e tem um livro dele, né, que chama Em Busca de Sentido. E ele falou lá nesse livro, o professor deve conhecer, quem eram os judeus que saíam bem dos campos de concentração nazista. E quando ele reuniu aquilo, ele também foi um preso no campo de concentração, ele viu que os que saíam não eram os mais fortes, não eram os mais inteligentes, não eram os mais bonitos, era quem tinha uma visão positiva de futuro, quem sabia o que ia fazer depois dali. Então a fé, ela traz para você um sentido de vida, uma esperança no futuro, uma visão de que as coisas vão melhorar. E naturalmente isso é muito terapêutico. Tanto que a gente tem a logoterapia, né, do Viktor Frankl. Então, essa visão de futuro, ela te fortalece e ela te faz enfrentar as piores crises da sua vida. Bom, tem uma passagem bíblica, né, que para mim ela é extremamente marcante, que é quando Cristo diz, sois a luz do mundo, né? Ele disse para nós, mas ele também vai lá na frente e diz, eu sou a luz do mundo, né? Parafraseando aí, né, toda a Bíblia, né? Então ele diz que nós somos luz porque nós temos essa porção divina em nós. E ele diz que ele é a luz, o caminho, a verdade, né, e a vida, né? Então isso por si só já é extremamente forte, né? Sim. E eu acho que ligando a essa corrente da religiosidade, da espiritualidade, quando você acredita que você pode ser luz em qualquer lugar, eu acho que você estabelece essa conexão com esse ser divino, né? E você, naturalmente, você vai transformar esse ambiente que você está e vai conseguir lidar com as situações adversas nesse teu ambiente que dificilmente ele não vai ser um ambiente coletivo, né? Porque a gente vive em sociedade, a gente está no trabalho, está em casa, na nossa família, onde todos os problemas aparecem, né? A gente está lá dentro do núcleo familiar, mas a gente está com pessoas diferentes, né? Sim. Indivíduos que cada um tem a sua natureza, né? No nosso ambiente de trabalho, na escola, na nossa comunidade, né? Então a gente está nesse ambiente. Quando a gente crer que isso é real, eu penso que as coisas ficam mais fáceis, né? E a gente torna esse ambiente mais saudável, né? Eu estou trazendo um pouquinho do que é religioso para isso que é bem pragmático, né? Do nosso dia a dia. É isso mesmo, gente. É pensando dessa maneira que a gente consegue desenvolver sentimentos como resiliência, paciência, perdão, né? Lidar com o outro de maneira amor, mais... né? O próprio amor pelo outro, não julgamento, porque a gente vive numa sociedade de muitos juízes, onde nós somos muito, né? Nós nos colocamos muito nesse papel de juiz, né? De algoz, de determinar sentenças, né? Para todo mundo e para todas as pessoas, né? E talvez a gente esteja precisando voltar, né? Para nossa casinha em vez de fato, né? Qual que é esse nosso papel no mundo, né? Cristina, tu falaste uma coisa que eu achei muito interessante, que ela é totalmente assim contrária ao que de fato entendemos por espiritualidade. A intolerância, ela não caminha com isso, né? Porque o caminho para a espiritualidade, ele é para dentro.
Eu entendo os meus limites, eu consigo entender as minhas fraquezas e eu vou conseguir entender até onde eu posso ir. A visão de futuro, ela vai conseguir me direcionar quando eu entendo as coisas que eu me permito sentir. E talvez aí, trazendo a pergunta da Bárbara, na pandemia a gente passou por isso. As pessoas, o indivíduo que ele ficou isolado, o indivíduo que ele não interagiu, ele não sentiu. Nós tivemos uma prevalência muito grande de famílias, indivíduos na pandemia que desenvolveram quadros bem específicos que envolviam questões de saúde mental. Indivíduos começaram a desenvolver mais sintomas depressivos, sintomas ansiogênicos. Tivemos uma prevalência muito grande de um grau de divórcio entre os familiares, né? Porque ainda assim a visão do juiz, a visão do outro, a visão social, ela interfere naquilo que eu entendo como espiritualidade, naquilo que afeta na minha religiosidade também. Então, ainda assim, que é uma coisa que precisa ser falada, que é uma coisa que vem sendo palco também das principais pesquisas em psicologia, a intolerância ela ainda caminha junto com a religiosidade, e isso são coisas completamente diferentes. O indivíduo que ele tem a espiritualidade e que ele incrementa a religiosidade no sentido, na essência, na iluminação, na luz, na fé, ele não é intolerante. Sim. Ele consegue entender as dificuldades, ele vai ver o outro de uma maneira empática, de uma maneira respeitosa, entendendo os limites de acordo com aquilo que ele sente, né? Como eu sempre falo para os meus alunos, eu falo também para os meus pacientes, o caminho sempre é para dentro. Quando a gente para enxergar a nós mesmos, né? Eu acho que é isso que é o difícil, né? Muito. Eu acho que, exatamente, eu acho que essa que é a principal dificuldade das pessoas em acessar essa espiritualidade, porque é muito difícil se acessar, né? Você vai acabar vendo seus defeitos, suas fraquezas, suas dificuldades, e encarar isso muitas vezes não é muito fácil. E a gente percebe que nessa pandemia as pessoas realmente ficaram muito intolerantes, né? Tanto os dois extremos, né? No começo da pandemia, hoje em dia não tanto, porque a gente já começou a abrir mais as coisas, mas no começo era assim, quem saía, quem tinha essa necessidade de sair, não entendia, não respeitava quem precisava ficar em casa. Quem ficava em casa não respeitava quem, por algum motivo, que, né, a gente, né, ultrapassou esse limite e saiu na rua, etc. Então a vida em sociedade, ela requer muito essas habilidades. E ao mesmo tempo a espiritualidade traz essas habilidades pra gente, né? E tá totalmente junto, né? É que nem a gente estava conversando antes de começar o programa, no fundo a gente separa muito a ciência, a religião, a espiritualidade como se fossem coisas muito distintas, na verdade são coisas que se casam, né, o tempo todo. Agora, uma coisa bacana que a espiritualidade traz é uma limpeza nas nossas emoções. E a ciência já comprovou o quanto que o impacto das emoções que nós temos vai no nosso corpo físico. Sim. Então, assim, nós temos o nível espiritual, a gente entende, né? O homem é corpo, alma e espírito. Sim. Então, nós temos uma esfera espiritual, uma esfera emocional e uma esfera física. Então, a última é a física. Então, quantas doenças nós temos que são psicossomáticas, né? Nós temos uma linha de pesquisa, são 1.600 pessoas que foram catalogadas na nossa empresa, e lá mostra claramente o câncer de mama como uma raiz de mágoa daquela menina com relação ao pai, que depois se transfere para o homem da vida dela. Então, assim, quantos casos a gente já não teve de pessoas que liberaram perdão e de repente aquele tumor regredia ou era expelido naturalmente? Por quê? Porque aquela energia, daquele sentimento, quando ela não consegue dissolver de alguma forma, se materializa ali para que ela consiga resolver aquele conflito. Então, a espiritualidade, né, a pessoa que anda com a sua fé em dia, digamos assim, ela faz uma higiene nas suas emoções diariamente também. Gente, nós vamos para um rápido intervalo comercial e a gente volta já já falando sobre espiritualidade aqui com os nossos convidados. O bate-papo está muito bom, né, Bárbara? É verdade. A gente volta já. Voltamos com o programa Resenha. A gente continua aqui com o nosso bate-papo com o psicólogo Gilberto Costa e o ministro de Cura Anderson Marques. A gente está falando sobre espiritualidade, sobre de que forma que a ciência, né, e a religião também estão aí dialogando para que a gente tenha, né, um entendimento sobre essa questão da espiritualidade. Bom, espiritualidade não necessariamente tem a ver com religião, a gente já viu isso, né? Mas como o Anderson falou, quem tiver com sua fé em dia pode lidar melhor com essas emoções, né? E o material que eu estava lendo, me preparando para essa entrevista,
falava de casos, né, de pessoas que enfrentaram mortes na família, né, de parentes muito próximos, doenças, né, muito difíceis, né, e essas situações adversas, né, perdas, e em algum momento, depois que se voltavam, né, para essa fé, ou que tinham uma fé desenvolvida, conseguiam sair daquele lugar de morte e doença e conseguiam superar aquele momento, mesmo depois de uma perda, né? Conseguiam retomar sua vida muito mais facilmente do que quem não tinha, né, essa espiritualidade desenvolvida. É isso mesmo, gente? Que mecanismo é esse que faz a gente lidar com essas situações de uma melhor forma, né? A espiritualidade, ela pode ser um mecanismo de enfrentamento muito, muito, muito positivo em situações específicas desse jeito. O luto, que é um impacto muito grande, inclusive todo mundo deve ter passado por uma situação de luto agora nessa pandemia. Se não foi uma situação né, primária, foi secundária, foi próxima. Né? Foi próxima. E a espiritualidade, ela ajuda muito nesse processo, porque é um mecanismo de enfrentamento, em que o primeiro passo, como eu falei no bloco anterior, é o sentir. A grande maioria das pessoas, principalmente, e eu venho atendendo muitos pacientes que tiveram a perda por luto, a principal dificuldade de conseguir passar por isso é quando eu não aceitava esse processo emocional. E aí passava por essa situação, sentia dores no corpo, somatizava, né? E começava a desenvolver outras comorbidades muito mais sérias, porque a espiritualidade estava fragilizada. Não conseguiam compreender e se sentir, né? Então, quando eu entendo a dor que eu tenho, quando eu entendo a tristeza da qual eu estou sentindo, eu consigo entender quais mecanismos eu vou utilizar para tentar passar por isso, né? E a espiritualidade ajuda muito, porque ela dá esse incremento. A pessoa se sente motivada porque tem algo que ajuda nesse processo. E é até um apelo que eu faço, e digo isso para os meus alunos, falo também para muitos outros colegas que são profissionais em saúde mental, é importante que a gente considere a espiritualidade no nosso atendimento. Porque como a gente vem de uma formação muito positivista, de que a ciência é por si só a única maneira de explicação do mundo em que vivemos, acabamos por tratar por ignorância coisas pequenas da vida. E a espiritualidade foi um desses temas negligenciados pela própria psicologia. E hoje as coisas vêm mudando. Os principais atendimentos, principalmente na saúde pública, a gente já considera os grupos religiosos como sendo um grupo importante para o indivíduo buscar recursos para lidar com situações específicas. Então, quando eu entendo que alguns casos importantes, a religiosidade precisa ser o primeiro critério que eu preciso pensar, como que está isso para o paciente, como que está isso para o indivíduo, como está para a comunidade, no que você acredita. O que te faz levantar todos os dias? Que é a questão do propósito, né? Acho que todos nós temos que ter um propósito. Exatamente. Né? E quando a gente é ensinado, né, nesse mundo muito louco, de muita correria, de muita competição, a gente é ensinado que a gente nasceu para ter sucesso, né, que a vida vai ser, né, toda, né, certinha, como se fosse um padrão único, linear. Acho né? que isso me incomoda muito. Isso. Quando, na verdade, não é nada disso, né? A gente vai sofrer, né? A gente vai ter alegria, a gente vai sorrir, a gente vai chorar, mas é muito de como que a gente lida com essas situações. E a gente tem que aprender isso desde o útero, né? De como que a gente vai lidar com o que é de fato a vida, né? E é muito engraçado porque a gente é até ensinado pela sociedade que ficar triste é um sentimento ruim. E claro, ninguém acha confortável ficar triste, mas o que eu percebo é que as pessoas têm muita dificuldade de encarar o sofrimento. Então, poxa, eu estive aqui com uma situação que me causou sofrimento. E o sofrimento pode triste. ser uma grande escola, né? Tipo, eu estou triste, eu preciso lidar com isso. E às vezes eu acho que é aí que entra a espiritualidade, né? Porque a espiritualidade traz um pouco, e até as próprias religiões trazem aquele acolhimento de tipo, ei, o teu sofrimento é válido. Então vem cá, que o teu sofrimento é válido sim. Vem entender de onde vem esse sofrimento. Que eu acho que aí que é o momento do casamento entre a psicologia e a espiritualidade. Porque a pessoa, ela tem aquele reforço na espiritualidade, tipo, nossa, as coisas vão melhorar. Eu tenho aqui pessoas que às vezes na minha religião que estão aqui para me ajudar, que estão aqui para ser presentes nesse momento de sofrimento, mas eu também posso ultrapassar isso com ferramentas da psicologia que feitas para me ajudar, né? Então é muito interessante realmente. E Bárbara, isso já é desde a infância.
Vamos pensar em como fomos criados. Somos de uma geração diferente da geração atual, obviamente. Mas quando caímos e chorávamos, a gente tinha que aprender o quê? A não chorar. Engole o choro. Não chore. Então aquela história, homem não chora. Homem não chora. Né? Isso, chorar é coisa de mulher, né? E aí o sentimento, ele fica todo o tempo, a gente acaba incluindo, a gente coloca para dentro e o nosso corpo ele acaba respondendo. Agora, Anderson, o Projeto Moriá, né, que todo mundo já deve conhecer, mas eu queria que você falasse um pouquinho dele para a gente, tem trazido essas experiências, né, experiências de cura de fato, né, e você mostrou para a gente aqui nos bastidores e a gente ficou aqui encantado com isso, né, uma situação que depois eu queria que você falasse sobre ela, né, mas de que de fato, né, esse reencontro com esse divino, né, e com essa natureza humana também que nós temos, ela pode de fato trazer cura, né, para todas essas 3 esferas que você citou aí, né, o físico, o emocional. Uma coisa bacana, né, assim, a espiritualidade, ela tem esse poder de fazer com que realmente a gente enfrente o sofrimento de uma forma diferente, ressignifique as coisas, né. Inclusive tem uma passagem bíblica que descreve Jesus que pouca gente comenta, que ele diz que ele foi homem de dores, que sabia o que era padecer. Então imagina, Cristo foi essa pessoa, né? A Bíblia diz que o Deus Pai agradou ele fazer com que Jesus passasse por essas provas, mas depois ele foi muito recompensado por isso. Então há um propósito no sofrimento. Mas além de trazer esse alento, essa ressignificação, esse suportar os momentos difíceis, a fé nos faz também resolver os nossos problemas. E talvez não é por acaso que você que está em casa está assistindo a gente aqui. Eu creio que nada é por acaso, né? Talvez a gente está aqui hoje para te trazer esperança, para te trazer fé e para dizer que o teu problema ele pode sim ser resolvido. E o Moriá é um programa, é um retiro espiritual, acontece aqui em São Luís, são 3 dias que a pessoa separa para aprender sobre esses temas, aprender como que funciona a dinâmica das leis espirituais, e a gente tem casos e casos e casos de milagres, de curas, de problemas que antes seriam assim, olha, impossível, mas a gente vê o próprio Deus agindo. E uma coisa legal é quando alguém te conta sobre o que Deus fez, é muito bacana. Mas quando você tem uma experiência com Deus, aí você não tem como duvidar. E no Moriá a gente tem tido essas experiências. E é interessante que o Moriá, ele leva pessoas, né? O projeto atende pessoas que não são pessoas de determinadas religiões, né? De todas as religiões, de todos os segmentos, né? Cristo veio para todos. E nós também. E é importante que as pessoas até saibam disso, porque para não criar essa barreira, né? Porque às vezes quando é um retiro espiritual, a gente já imagina que seja de alguma religião. E se não for a nossa religião, a gente acaba não se sentindo bem-vindo aí. Na verdade, não. É um retiro espiritual mesmo, para todas as pessoas, tendo religião ou não, na verdade. Nós usamos a Bíblia como nosso manual de fé e prática, mas nós abrimos e nós temos participação de católicos, de pessoas de outras religiões, é aberto. Porque a Bíblia, apesar de ser considerado um livro religioso, a gente entende que, na verdade, ela é um livro de leis, ela é um livro jurídico sobre como funciona o mundo espiritual. E no Moriá a gente explica como é que funciona e como que acontece essa intervenção divina na nossa vida de forma prática. Bom, essa coisa de que a gente também é criado para achar que alguém vai resolver a situação pra gente, né? Terceirizar a responsabilidade, né? Nesse caso aqui da religião, né? A gente acha que Deus vai lá resolver as coisas por nós, né? E a gente acaba que a gente fica então, aqui, não sai pra ação, paradinho, a gente fica, né? Vai pra igreja, vai pro nosso culto, ou pra nossa missa, ou pra uma palestra espírita e acha que Deus vai resolver todas as coisas. Isso tem um efeito na nossa vida prática, né? Sim, essa total. forma como a gente olha, né, para Deus e como que a gente olha no nosso mundo prático para todas as outras coisas, para todas as esferas, né? O Estado vai resolver o problema, né? A prefeitura vai resolver o problema lá da minha rua, né? O judiciário vai ser judicializado determinada questão, isso aqui vai ser resolvido, né? Então a gente acaba olhando para a sociedade, né? E para as nossas relações sociais também assim, né? Falta um pouco de autorresponsabilidade também, né? Acho que essa que é a palavra, assim, a autorresponsabilidade espiritual. Eu acho que é isso também, né? Você ter a autorresponsabilidade de buscar essa espiritualidade também, né? Quando o indivíduo ele começa a perceber que ele é responsável por isso, ele liberta o próximo, né? Então a gente tem que iniciar um processo de libertação mesmo. Eu preciso libertar a minha família de que me causaram um mal em um determinado momento. Eu
preciso libertar o meu filho de que ele não vai suprir as minhas expectativas. E que ele não nasceu para me trazer orgulho. Eu preciso me libertar de que o meu parceiro ou a minha parceira não veio para me completar. Então, quando eu começo a entender que eu sou responsável por mim e que eu tenho espiritualidade necessária para passar por dificuldades e por erros, eu entendi. Aí eu passo a entender de fato como eu consigo desenvolver, ter recursos para me responsabilizar do que eu faço. E aí entra outros processos. Por isso que a espiritualidade eu acho tão legal de a gente estar podendo falar sobre isso, porque ela compõe muita coisa. Se a gente for parar para pensar, a espiritualidade está quase em tudo. Né? E as outras instituições, os outros segmentos religiosos, eles vão funcionar e trarão um movimento positivo quando o indivíduo ele tem a espiritualidade bem esclarecida, quando ele entende quem ele é. E uma coisa importante é que a espiritualidade ela não pode ser uma coisa que nos tira da vida. Isso. Né? Exatamente. Usar a espiritualidade para me esconder do enfrentamento da vida. Ou ficar em guetos, determinados guetos. Nossa, né? A espiritualidade tem que ser uma ferramenta que me faz ir para a vida. Cristo é o próprio exemplo disso, né? É um ser social que veio e esteve, né, em todas as esferas. Jesus não chamou ninguém para ser alguém que fica à parte, né, da vida. Não, ele te ferramenta, ele te instrui para que você possa, através das instruções dele, ir para a vida. Que bom, gente. A gente tem que encerrar. Olha só. Que bate-papo muito legal. Muito bom. Importante demais falar sobre esse assunto, na verdade. E unir, né, duas visões que, na verdade, a gente percebeu que se complementam total, né? Exatamente. Então, tem tudo a ver. Eu acho que a gente até deu aqui uma de psicólogo. Né? Gosto muito, mas... Desculpa aí, viu, gente? Mas, assim, é um assunto bem vibrante, né? A gente quer que essa pauta esteja, né, de fato nas mídias, né, que ganhe corpo, que a gente possa sair, né, da academia, que a gente possa sair das esferas, né, espirituais, né, da igreja, que a gente possa levar esse debate para a esfera pública mesmo e para que a gente possa ajudar mais pessoas, né, fazer como o próprio Cristo fez, né, a gente está lá no mundo, mas bem preparado para estar lá, né, cada um dentro da sua função, né? Obrigada, Bárbara. Muito obrigada, Cris. Obrigada, Anderson. Obrigada, Gilberto. Eu agradeço muito a participação. E a gente agradece a sua companhia aqui no Resenha, né? Você pode acompanhar essa entrevista no YouTube da TV Difusora, do Sistema Difusora de Comunicação, nas nossas redes sociais. Um grande abraço para você, um ótimo final de semana. Sábado a gente está aqui de volta.